Quando a gente se comporta exatamente como uma pessoa poderosa, a gente fica exatamente como ela? Será que não é preciso termos personalidade própria e traçarmos nossa própria história? E se você quiser se tornar uma pessoa poderosa também, fique com a gente até o final, porque vamos detalhar a 41ª lei do poder, do livro As 48 Leis do Poder. Peraí, Slender, eu já li esse livro, mas não me lembro que lei é essa. Qual que é mesmo? Como já adiantamos, vamos contar uma história e detalhar a lei número 41. Evite seguir as pegadas de um grande homem. Para esclarecer um pouco mais, segue um breve resumo dessa lei extraído do próprio livro. O que acontece primeiro sempre parece melhor e mais original do que o que vem depois. Se você substituir um grande homem ou tiver um pai famoso, terá de fazer o dobro do que eles fizeram para brilhar mais do que eles. Não que perdido na sombra deles, ou preso a um passado que não foi obra sua. Estabeleça o seu próprio nome e identidade mudando de curso. Conquiste o poder com a sua própria luz. Vamos agora contar a história dos sucessores de Luís XIV, seu bisneto, Luís XV, e Luís XVI, o neto do bisneto, e quais as consequências de suas atitudes no governo. Um enredo histórico dos sucessos do rei Sol. Mas e aí, Slam, os Luíses foram bem-sucedidos ou não? Aproveita e já compartilhe esse vídeo no grupo dos seus amigos e dos seus familiares. Tenho certeza que eles vão gostar. Se você se lembra dos estudos de história na escola, já sabe como termina essa história. Se não se lembra, assista até o final e já diz aí pra gente nos comentários se toda a história da França e de todos os governos republicanos seriam diferentes daqueles que conhecemos na atualidade. Agora vamos à história. Quando Luís XIV morreu em 1715, depois de 55 anos de glorioso reinado, todos os olhares se concentraram no seu bisneto e sucessor escolhido, o futuro Luís XV. O menino, na época com apenas 5 anos de idade, seria um grande líder como o Rei Sol. Luís XIV, Slammer, foi o famoso e arrogante Rei Sol. E lembre-se de se inscrever no canal clicando nesse ícone vermelho para você receber mais vídeos interessantes como esse. E Luís XIV tinha transformado um país à beira de uma guerra civil na principal potência da Europa. Os últimos anos do seu reinado foram difíceis. Ele estava velho e cansado, mas esperava-se que a criança se transformasse no tipo de governante enérgico que daria novo vigor ao país e solidificasse ainda mais as firmes bases construídas por Luís XIV. Mas como, Slam, um menino, quase um bebê, iria se tornar um rei? Outra coisa, você já deixou o seu like? Não? Então já clica no joinha aí para nos ajudar a impulsionar o nosso canal. O menino teve como tutores as melhores mentes da França, nos métodos que o Rei Sol havia aperfeiçoado. Nada foi negligenciado na sua educação. Mas quando Luís XV subiu ao trono, em 1726, ocorreu nele uma súbita mudança. Ele não precisava mais estudar ou agradar aos outros para provar quem era. Com todo esse poder, Slam, na mão de um só, ele podia fazer o que quisesse. E se você quiser assistir os vídeos das outras leis, basta digitar na busca do YouTube Isleamer, mas só depois de terminar de assistir esse vídeo. Combinado? Pois é. Nos primeiros anos do seu reinado, Luís se dedicou ao prazer, deixando o governo nas mãos de um ministro de confiança. Isso não causou muita preocupação, pois ele era jovem e precisava dar vazão à sua juventude. Mas aos poucos foi ficando evidente que aquela era mais do que uma fase passageira. Luís XV não tinha interesse em governar. Sua principal preocupação não eram as finanças da França, ou uma possível guerra com a Espanha, mas o tédio. Isso é coisa de jovens, Leandro. Sentir-se entediado. E quando não estava caçando veados ou mocinhas, passava o tempo nas mesas de jogo,
perdendo enormes quantias numa só noite. Os cortesãos não se preocupavam com o futuro da França. Todas as suas energias estavam voltadas para encantar o rei, tentando obter ardilosamente títulos e cargos. Os parasitas afluíam à corte e as dívidas dos estados inchavam. Isso certamente, Slem, não terá um fim nobre. Luís XV se foi, em 1774, exaurido por uma vida de deboche. As suas próprias finanças e a do seu país estavam numa horrível confusão. Seu neto, Luís XVI, herdou um reino que precisava desesperadamente de reformas e de um líder enérgico. Mas Luís XVI era ainda mais fraco do que o avô. O povo islâmico não aguenta tantos gastos, desmandos e confusão. Mesmo assim, Luís XVI, o neto do bisneto do rei Sol, ficou assistindo à decadência do país até a Revolução. Em 1792, a república criada pela Revolução Francesa declarou o fim da monarquia e deu ao rei um novo nome, Luís o Último. Meses depois, ele se ajoelhava diante da guilhotina e a cabeça, prestes a ser cortada, perdera o brilho e o poder de que o rei Sol investira a coroa. Agora vamos à interpretação dessa lei. De um país que tinha chegado a uma guerra civil no fim da década de 1640, Luís XIV criou o reino mais poderoso da Europa. Grandes generais tremiam diante dele. Luís XIV teve muitas amantes, mas o poder delas terminava no quarto de dormir. Ele encheu a sua corte com as mentes mais brilhantes da época. O símbolo do seu poder foi Versalhes. Ele construiu o seu próprio palácio, uma região que na época era longe de tudo e de todos, simbolizando que estava fundando uma nova ordem, uma ordem sem precedentes. Luís XIV foi um grande governante, pegou a França com a monarquia decadente e a tornou radiante. Luís XV, por outro lado, simbolizava o destino dos que herdam alguma coisa grande ou seguem nas pegadas de um grande homem. Parece fácil para um filho ou sucessor continuar construindo sobre as bases deixadas para ele, mas, tratando-se do poder, o que acontece é o inverso. Isso acontece, Zé, quando o filho é mimado. Quase sempre dilapida a herança. Isso é porque não parte da necessidade de preencher um vazio como aconteceu com o pai. Como diz Maquiavel, a necessidade é que leva o homem a agir. E quando ela deixa de existir, sobra apenas podridão e decadência. O poder depende de aparentar ser maior do que as outras pessoas. E quando se perde na sombra do pai, do rei, do grande antecessor, você não pode projetar essa presença. E vale mencionar também uma lei divina. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Nesse vídeo, trouxemos uma história fantástica da 41ª Lei do Poder. E o conselho que deixamos para você é: faça a sua própria história. Não se escolhe apenas no que seu pai fez. Se administrar uma grande empresa, empreenda segundo seus anseios de progresso. Se for um governante, não limite um antecessor. Estabeleça sua própria governança. Agora, nunca se esqueça da história dos seus antecessores. Seja grato e reconheça o que fizeram antes de você. Siga firme nos seus propósitos. Lembre-se, haja sempre obedecendo princípios éticos e morais. E no próximo vídeo, que será publicado nessa quarta-feira, vamos contar uma nova história e detalhar a lei número 42, ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Assista o vídeo na próxima quarta-feira, que comentaremos com mais detalhe essa lei. Vocês vão gostar. Assistam. E já clica nos próximos vídeos para assistir essa série poderosa. Obrigado a todos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.